Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao momento da noite em que pontuamos a atualidade do dia. Hoje, no 3 Pontos, vamos analisar a existência da alegada lista de contribuintes VIP, que levou à admissão do Diretor-Geral da Autoridade Tributária. E não só, vamos falar também da alegada falta de investimento no Porto de Leixões. Tem a palavra Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, e Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos. Boa noite a ambos. Boa noite. Rui Moreira, começo por si. Hoje é notícia mais um ataque sangrento, agora na Tunísia, que provocou 22 mortes, entre os quais estão 20 turistas, vários deles da nacionalidade europeia. O atentado não foi reivindicado, mas parece ser obra de um grupo de jihadistas. Como é que se estanca isto? Não sei como é que se estanca. O que é verdade é que é imprudente. Há países que hoje são destinos imprudentes. E, de facto, a Tunísia, infelizmente, que era um país onde ia muitas pessoas de férias, era um destino até barato, transformou-se num sítio muito perigoso. Porque, de facto, aquilo que aconteceu é que há um vazio de poder na Tunísia neste momento, como há noutros países, até mais graves, o que se passa na Líbia, o que se passa no Egito, enfim. Todos esses países transformaram-se em países perigosos. Lembro apenas a questão do Paris-Dakar. O Paris-Dakar teve que ir para a América do Sul por qualquer situação. Agora, como é que se resolve? Isto vai demorar muito tempo, teríamos uma conversa muito longa. Eu creio que os europeus e os americanos se esforçaram por acabar com aquilo que era o nacionalismo árabe, o pan-nacionalismo árabe, e em sua substituição estamos a herdar uma situação de muitas vezes tribal e outras vezes com questões religiosas à mistura que são muito perigosas. Guilherme Pinto, como é que se combate isto? Bom, eu acho que as cidades têm que ter um papel decisivo, porque nós temos uma experiência no âmbito do Fórum Europeu de Segurança Urbana, que eu sou Presidente, de integração do outro, do estrangeiro, na comunidade, porque há muitos países que têm problemas muito complicados, como imigrantes, etc. Agora, no caso do terrorismo, há uma mudança que é preciso registrar. Hoje o terrorista já não é o estranho, é a pessoa que mora connosco, que vive connosco, que está connosco, que cresce connosco, que faz parte da nossa comunidade e que, de repente, porque vivemos numa sociedade de exceção, em que, por muito que as pessoas tenham, há uma angústia, porque as pessoas não se sentem realizadas e tendem a procurar formas de se expressar, de terem um grito de alma, de se sentirem importantes. E uma das fugas possíveis é exatamente irem para estes exércitos ou alinharem ao lado destes terroristas. A única forma que nós podemos fazê-lo, de combater neste momento, é tentar encontrar formas de combater esse estado de espírito que cresce nas nossas comunidades. Através da integração. Através da integração ou através da criação de programas que façam com que as pessoas encontrem outros motivos de vida, outros objetivos de vida. Repare, porque é que há portugueses, ingleses, franceses que vão, sem terem nada a ver com o Islão, portanto, engrossar os exércitos? É exatamente porque existe uma pulsão interior para terem um objetivo de vida qualquer. E, portanto, é a forma de se realizarem, de se materializarem. Portanto, é um desvio, se quiser, do ponto de vista psicológico, mas a única forma que nós temos é tentá-los integrar. E eu acho que temos que o fazer em rede, isto as cidades têm que aprender umas com as outras, a criarem fenómenos de darem, se quiserem, objetivos a essas pessoas, criarem objetivos, programas que permitam que essas pessoas se integrem. Porque fica muito mais barato, como nós temos visto noutras formas de violência, integrar as pessoas, tentar fazer com que elas se desviem de caminhos criminais, do que propriamente a repressão. Tem que haver repressão, tem que haver, obviamente, políticas de combate ao terrorismo a nível internacional, mas eu estou convencido que o caminho será, também nesta área, tentar encontrar formas de as cidades poderem enquadrar estas pessoas e dar-lhe um objetivo de vida. Porque se perguntares porque é que essas pessoas vão para o Islão combater, vão para o Islão, portanto, por exemplo, as mulheres, então é mais espantoso, porque, como todos nós sabemos, eles têm uma política que é claramente repressiva relativamente às mulheres, não há lá igualdade entre homens e mulheres, essa coisa. Mas porquê é que as pessoas vão? Porque, de facto, sentem um vazio interior, um vazio enquanto cidadãos e que procuram preencher de qualquer forma. Isso verifica-se em muitos desvios que acontecem, em muitos fenómenos estranhos que acontecem, nomeadamente nos Estados Unidos, aqueles serial killers que matam as pessoas porque sim, e a única forma que nós temos agora, a meu ver, não vai ser, eles vão transferir depois esse tipo de soluções para outras coisas, porque se quiser a vivência no limiar de qualquer coisa, é uma coisa que nunca vamos poder combater de todo.
ou melhor, erradicar. Pode eventualmente atenuar-se. Não, mas atenuar atenua-se de certeza. E acho que é um dos caminhos. Perguntou, eu vou dizer, claro. É muito difícil a resposta, o Rui tem razão. Enfim, mas essa é uma pergunta que vale milhões. É uma pergunta que vale milhões. Eu estou apenas a dar, digamos, um contributo. Aliás, é a tese que eu vou defender um dia destes no Congresso dos Poderes Locais e Regionais, porque acredito de facto que é um caminho possível. Mas é um dos assuntos do dia, era naturalmente incontornável. Rui Moreira, demitiu-se o Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, outro dos assuntos do dia, alegadamente por causa da existência de uma bolsa de contribuintes VIP. A pergunta é se o Secretário de Estado, Paulo Núncio, devia ou não seguir as mesmas pisadas. Esta história de acharmos que os políticos devem demitir é uma questão tradicional hoje em dia, é uma discussão tradicional. A questão é... Não é de hoje, vamos dizer, já é uma... Não, mas cada vez mais, ultimamente, tem sido quase permanente. A questão é assim, Paulo Núncio sabia ou não sabia que lista era essa e o que é que pretendia preservar. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos continua a insistir que foi Paulo Núncio que entregou, inclusivamente, esta lista à Autoridade Tributária. Veremos, acho que essas coisas devem ser provadas. Aqui há duas questões. Uma questão é se esses contribuintes tinham, de facto, um estatuto especial e porquê. E porquê que havia essa lista. Se de facto há um problema, e há um problema de voyeurismo fiscal em Portugal, de aquilo que o Diretor-Geral diz parece ser verdade, ou seja, que há quem se entretenha por mera curiosidade, por mero voyeurismo, é ver as declarações de determinadas pessoas que depois aparecem na imprensa. Isso parece-me grave, mas isso não é suficientemente grave, naturalmente, para haver listas VIP, porque é preciso investigar porque é que e encontrar modelos como os alemães encontraram, que de alguma maneira protegem o contribuinte do olhar abrangente de uma sociedade, como digo, voyeurista, que quer saber em que é que o Cristiano Ronaldo gasta o seu dinheiro, por exemplo. E isso deve ser preservado. O que é importante é saber as receitas que ele tem, em função das receitas que ele tem, se são lícitas, se ele paga impostos, saber onde é que ele gasta o dinheiro. Mas deixa-me perguntar se este inquérito que foi anunciado pelo Ministério das Finanças não devia ser um inquérito independente. Porque ele foi aberto pela própria autoridade tributária. Claro que devia ser claro que devia ser claro que devia ser um critério independente. E aqui há um aspecto muito relevante. Ainda bem que estas coisas estão a vir a público, ou seja, para já queria elogiar o trabalho jornalístico feito. É importante que estas coisas venham a público. Cada vez mais há um escrutínio. À medida que o escrutínio vai sendo mais apertado, este conjunto de situações que vão sendo reveladas dia a dia, esperemos que vão desaparecer. Portanto, queria já agora, muitas vezes diz-se, põe-se em questão o jornalismo de investigação, nestes casos é importante. Neste caso até partiu de uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Pronto, acho muito bem. Agora, o que seria importante também é que de vez em quando eles descobrem que há alguém, mesmo que seja seu funcionário, que seja seu associado, que anda a investigar por mero voyeurismo e depois a pôr cá fora informações sobre contribuintes, não é o nosso caso. Nós, como somos políticos, tudo o que nós fazemos a declaração é pública, mas há pessoas que naturalmente têm o seu direito, pelo menos enquanto houver sigilo fiscal, a não verem coisas que nós vemos às vezes na comunicação social, que provavelmente as pessoas também têm direito ao enfim, à sua privacidade, pelo menos enquanto a lei assim for. Guilherme Pinto, faz sentido esta leitura que o Rui Moreira acaba de fazer, ou o Paulo Núncio devia assumir a responsabilidade política pela existência desta lista, e aparentemente ela existe mesmo, e demitir-se também? Eu tenho aqui duas opiniões. Partilho muito o que disse o Rui Moreira, mas acrescento o seguinte. Ainda bem que este debate está em público, porque nós temos que acabar com esta forma despoderada de ninguém estar salvaguardado e ninguém ter defesa relativamente aos seus direitos como cidadão. E nós só estamos a discutir esta lista porque aparentemente havia uma pulsão, não sei se grande se pequena, de ir ver com curiosidade os impostos que os cidadãos pagam. Não faz sentido nenhum. Porque a menos que haja uma razão e que alguém determine que é preciso ver a folha de impostos de um cidadão, ela deve estar lá quieta. Mas aparentemente, e nas gravações que hoje foram tornadas públicas, foi dado o exemplo do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Eu pouco importa isso, porque há outras formas de aceder àquilo que paga o Presidente da República, àquilo que paga o Primeiro-Ministro, enfim, ao que não paga também, no caso do Primeiro-Ministro. Sim, mas no caso em concreto, os inspectores do Fisco foram chamados à atenção, consultaram as declarações, ou os dados fiscais, vamos dizer assim, dessas pessoas. Pois está bem, mas eu acho que aí, desde que haja uma regra, não vejo inconveniente nenhum, porque se estão a cumprir a regra, vão consultar porque têm dever de consultar. Agora, o que me parece é que há aqui uma pulsão, e só por isso é que estamos aqui a discutir a lista, para alguém que não devia estar a espreitar aquilo que paga ou deixa de pagar um determinado cidadão. E como os políticos têm normalmente tudo isso exibido no Tribunal Constitucional, imagino que seja a curiosidade para outros setores de atividade. E eu acho isto execrável, porque é uma devassa inominável, digamos, àquilo que é o sigilo e o recato que deve ter condição. Isto é um ponto.
Portanto, ainda bem que estamos a discutir isto, porque isto vai servir para que as pessoas que tinham essa curiosidade se retraiam um pouco, embora eu não confie, porque acho que hoje, em Portugal, toda a gente faz devassa de praticamente tudo, com uma impunidade total, a começar na própria Justiça, como nós sabemos, é a primeira fomentadora da violação do segredo de justiça, sem que nada aconteça. Quanto ao Dr. Paulo Núncio, eu estou curioso, porque aumenta o sindicato, aumenta o Dr. Paulo Núncio. E acho que estamos numa situação em que é impossível estar, porque se o sindicato está tão convencido que foi o Dr. Paulo Núncio que entregou a lista, que diga quando, como e em que circunstância, e que se faça só uma criação entre os dois. O que não podemos é ficar num país em que o presidente de um sindicato, que em princípio é um órgão que a gente tem que respeitar... E que tudo o que tem dito se tem confirmado. Sim, com certeza. Eu sobre essa matéria tendo mais a considerar verdadeira a tese do sindicato que da do Dr. Paulo Núncio, só que não gosto de fazer julgamentos em praça pública. E, portanto, enquanto não houver uma acreção, enquanto ninguém... provar quem é que está a mentir. E é este inquérito que foi mandado pelo Estado pela Autoridade Tributária e do Maneira que vai esclarecer as coisas. A Assembleia da República tem o grave defeito de vez em quando se demitir das suas funções. Isto era matéria para, numa breve reunião de uma comissão qualquer, chamarem lá os dois e perguntar quem é que está a mentir. E numa criação simples, que era um processo que até podia ser feito à porta fechada, se não quisessem, como eu acho que deviam, fazê-lo em aberto, ver quem é que estaria a mentir. Porque é grave o que se está a passar. Uma das instituições está a mentir, ou é o Secretário de Estado que está a mentir, ou é o Presidente do Sindicato. E se o Secretário de Estado estiver a mentir? Bom, eu não sei, porque vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho uma opinião sobre o que se passou recentemente a propósito do não pagamento da Segurança Social por parte do Sr. Primeiro-Ministro, que é, enfim, que não partilho com quase ninguém. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro só tinha tido um caminho. Porque eu não sei... já agora partilho connosco. Eu digo-lhe, era demitir-se, tomar ele a iniciativa. Não é nenhum partido da oposição pedir a sua demissão, porque isso dependeria da vontade do Presidente da República, já sabemos que não o demite. Isso dependeria da vontade dos partidos do governo que sustentam o governo, que também não o demitiriam. Isso dependeria, eventualmente, de fatores que não estão no domínio da oposição agora. Como é que o Primeiro-Ministro nos vai dizer a todos que é preciso cumprir o contrato social de pagamento dos impostos, é preciso nós honrarmos os nossos compromissos com o Estado, com o Estado tem dinheiro? Ele perdeu toda a autoridade. Como é que ele vai apresentar-se a eleições? Vai andar pelo país a pedir o voto das pessoas, tendo este anátema consigo? Repara, eu até compreendo do ponto de vista pessoal que o Primeiro-Ministro teve uma infelicidade. Agora, ele é Primeiro-Ministro, ele tem que ser o primeiro garante de que quando ele diz aos portugueses... Nós já analisamos essa questão aqui, o Rui Moreira não partilha tanto essa opinião. Ouça, mas eu reparo uma coisa, ainda bem que ele não se demitiu, porque teríamos uma crise. O Sr. Presidente da República resolveu ter eleições só lá para outubro e, portanto, eu não estou a ver o que é que se iria fazer neste entretanto. Agora, que o Primeiro-Ministro está numa situação em que, na minha opinião, não se devia recandidatar, porque ele não tem autoridade. Repare, uma das coisas que nós temos de discutir é o controle social entre todos, e é um segundo. É o facto de nós pagarmos impostos para poder aceder a bens que são partilhados entre todos. A saúde, a educação, as estradas, etc. Como é que o Primeiro-Ministro vai poder fazer o apelo aos cidadãos se ele próprio se esqueceu? E mais, e só se lembrou no dia em que um jornal lhe disse, olha, você tem as contas por pagar. Peço imensa desculpa, tudo isto está muito mal. Agora, do ponto de vista do Primeiro-Ministro, isto não é nenhum crime. Não é nenhum crime, quer dizer, ainda chegará ao tempo, como acontece nos Estados Unidos, de criminalizarmos o não pagamento de impostos ou o não pagamento das obrigações dos Estados. Por exemplo, se nos Estados Unidos ele tinha acabado de cometer um crime, porque não pagar impostos, esquecer-se de pagar impostos é crime. Portanto, não sei como é que ele sai daqui. Agora, francamente, é um problema dele e acho que, até, se me permite, o Partido Socialista até colocou bem as questões. Isto terão que ser os cidadãos a decidir e, no momento do voto... Tal como o Rui Moreira decidiu. Tal como o Rui Moreira está bem. Repara, o que eu disse é que se eu estivesse na posição do... Quer dizer, acho que o Primeiro-Ministro está encurralado, não tem forma de sair disto bem, quer dizer... Portanto, e sobre o Paulo Núncio tem basicamente a mesma opinião? Não, sobre o Paulo Núncio não tenho por uma razão, porque eu ainda não sei quem mentiu. Agora... O sindicato diz que foi o Dr. Paulo Núncio que entregou a lista. O Dr. Paulo Núncio disse que não entreguei lista nenhuma. Meu caro, só há que fazer uma criação, ver quem mentiu e quem mentiu ser responsabilizado. E a sua proposta foi basicamente que se fosse, por exemplo, em sede parlamentar que isso fizesse, isso leva-me à questão seguinte, que é outra da questão, vamos dizer, não do dia de hoje, mas do dia da amanhã. Ricardo Salgado amanhã será ouvido outra vez na Comissão de Inquérito ao caso BES. Já foram ouvidas mais de 40 pessoas, e esta pergunta é para o Rui Moreira, num processo cheio de contradições e falhas de memória. Pergunto-lhe se acredita que amanhã se fará luz sobre algumas destas contradições. Não. Acho Porquê? que não. Porque cada vez que a gente ouve os diversos intervenientes que lá vão falar,
a não ser, e faço uma exceção, que foi o Dr. José Manuel Espírito Santo, que acho que foi a única pessoa que lá foi, e disse: eu peço desculpa por aquilo que sabia e pelo que não sabia. E, portanto, acho que teve uma atitude honrada. Tudo o resto é uma cortina de fumo, é uma poeira, e, portanto, acho que é uma tragédia. Deram cabo de um dos grandes bancos portugueses, que era muito importante para as pequenas e médias empresas, em que nós confiávamos, e que está a causar mais uma vez uma onda de choque, e tudo vai ficar mais ou menos a mesma, porque a Comissão de Inquérito não vai conseguir inquirir nada, ou dificilmente consegue inquirir coisas que nos interessem, porque nós é que vamos pagar a fatura. Portanto, claramente, o povo português... Há uma notícia da noite, que é a admissão de Luís Pacheco de Melo, que se demitiu da administração da PT, na sequência de uma audição nesta comissão. O que acho, acima de tudo, e depois, uma pessoa que assiste nestas comissões de inquérito, é ataques de amnésia permanentes. Portanto, é uma doença que está em voga neste momento, quase todos os portugueses que estão envolvidos naquela comissão têm ataques de amnésia, e, portanto, nós vamos assistir naquilo que é um pouco, infelizmente, um círculo. Não quer dizer que os deputados não estejam a fazer o que devem fazer, mas em Portugal é normal que as pessoas nas comissões de inquérito e nos tribunais, quando têm que depor, nós acreditamos muito nos testemunhos, mas as pessoas têm sempre, há sempre alguma coisa que fica por contar, e, portanto, quando nós lemos os relatos que não são coincidentes, o que é que nós vamos fazer? Quer dizer, eu não consigo julgar quem é que ali tem mais culpa ou menos culpa, porque é que se fez isto ou fez aquilo, e confesso que acaba por ser uma novela muito pouco interessante, porque não há continuidade. Numa novela, normalmente tem continuidade, um episódio, mas a pessoa vai para a cama e diz assim: o episódio amanhã vai continuar, vai ligar ao episódio anterior e ao seguinte. Ali não, é uma absoluta intermitência, e, portanto, não sei se isto terá grandes... Isso leva-me a uma questão para colocar ao Guilherme Pinto, que é, e até pego num exemplo de que o Rui Moreira falava, de falhas de memórias. A Inalbava revelou várias falhas de memória durante a audição. O que me leva a esta questão, que é se estas comissões fazem sentido. Eu devo dizer uma coisa: faria um sentido se aprendessem alguma coisa. Porque o que se demonstra com este caso, é como com outros casos, da PT e etc., é a necessidade de nós regularmos determinado tipo de atividades. A principal consequência a retirar desta comissão, porque para julgar depois as questões criminais, eventualmente lá estarão os tribunais, era aprendermos o que é que temos que fazer para que isto não volte a acontecer. E para que isto não volte a acontecer, nós temos que regular algumas atividades, impedir alguns comportamentos, e eu ainda não vi ninguém tomar a iniciativa. Mesmo os deputados mais, digamos, competentes na comissão, não estão a fazer. E, portanto, eu estou à espera que desta comissão, ou dos resultados desta comissão, nós criamos um conjunto de ilações para medidas políticas de travar este tipo de eventos. E acredita que vão surgir ou não? Tem que surgir, porque é a única forma de nós corrigirmos o tiro, porque, vamos lá ver uma coisa, este discurso que passou em tempos recentes, de que o mercado tudo se regulava, é um discurso tonto. O mercado é fundamental, mas tem que ter BES, tem que ter balizas, tem que ter regras. E, portanto, a primeira consequência desta Comissão do BES devia ser alertar para as medidas que eventualmente têm que ser tomadas. A única que tomou nesse aspecto a iniciativa parece que foi o Bloco de Esquerda, a Mariana Mortágua, que tomou uma iniciativa, de resto, tudo em silêncio. Claro, eu do Governo não espero nada, porque o Governo, relativamente ao BES, não viu, não soube, a não ser dizer aos portugueses: comprem, porque está garantido, se comprar as ações do BES, não tem problema nenhum. Eles e o Presidente da República, e depois vimos o resultado do que aconteceu. Esta é a primeira coisa, é que não se tiram consequências políticas que se deveriam tirar. No resto, subscrevo o que o Rui Moreira disse. Tenho uma segunda coisa que, do meu ponto de vista, me faz perplexo. É que, até agora, nós tínhamos discutido erros de gestão, coisas complicadas, mas agora vamos discutir uma outra coisa, que é uma novidade, apesar de tudo, que é o aproveitamento pessoal, que, aparentemente, o Dr. Ricardo Espírito Santo e o Dr. Moraes Pires fizeram, porque parece-me que o relatório aponta para uma conta, portanto, num offshore, que os favorece aos dois. Portanto, seria uma conta pessoal. Eventualmente, numa situação como estava o BES, eles ainda tiveram um tupete, aparentemente, estou a dizer porque li hoje na imprensa, de fazer um depósito pessoal ou num offshore. E isso, para além dos erros de gestão, para além de tudo mais, é de uma indignidade que não tem nome. Isto é, um presidente porque num navio, o último, digamos, a abandonar o navio tem que ser o capitão. Aliás, há dias foi julgado porque não fez assim, e toda a gente entendeu que o senhor era um cobarde. Porque tinha foi tido condenado. Não, mas o problema é que, mais do que condenado do ponto de vista jurídico, foi condenado do ponto de vista da opinião pública, que o julgou um biltre. Quer dizer, aquele senhor é um biltre, é alguém que não tem classificação. Porquê? Porque ele podia ter errado, podia ter falhado, não podia ter tido aquele comportamento cobarde. No caso do Banco Espírito Santo, a
revelarem-se certas, que no meio de toda esta desgraça que estava a passar, ainda houve tempo para tentar salvar algum para a conta pessoal, eu devo dizer que nessa altura ainda eu já tinha pouca crença e pouca confiança face ao que estava a passar nas pessoas. E a partir daqui fico de facto com uma opinião deplorável da gestão do Banco do Espírito Santo e mais reforça aquela primeira conclusão política que eu disse. A carne é fraca, como se costuma dizer, a tentação é sempre normal em todas as circunstâncias e o melhor é nós termos regras claras que permitam evitar este tipo de acontecimentos. E vou dizer, não é difícil encontrar um conjunto de regras que balizem, digamos, a atividade, neste caso a atividade bancária, e que impeçam que este tipo de situações possam acontecer. Vamos agora, avançar porque já nos resta... Deixe-me só terminar. Ninguém fica bem aqui. Não fica bem a Troika, não fica bem o Banco de Portugal, não fica bem o Governo, ninguém fica bem porque... Onde é que eles estavam todos? Afinal, estávamos todos a olhar para a Austrália. Onde é que eles estavam todos? Vamos avançar porque há um tema que fez com que viessem cá os dois, basicamente. São os dois autarcas do Porto e de Matosinhos, os dois eleitos já agora como independentes. Há poucos dias estiveram, julgo que juntos, numa reunião com autarcas do Norte, no contexto do Noroeste 2 Peninsular, e exigiram ser ouvidos sobre alguns investimentos estratégicos no âmbito do CRAN. E o Rui deu o exemplo do Porto de Leixões. A minha pergunta é porquê? Porque não está já previsto um investimento de alargamento do Porto no valor de 400 milhões de euros? Neste momento que se sabe, está pensado, está falado, mas não existe nada de concreto. O Porto de Leixões é a porta de saída da economia portuguesa exportadora. Da economia exportadora não é apenas da economia do Norte. Temos que ter a noção que tem uma mancha muito grande que abrange muitas indústrias exportadoras. Neste momento o Porto de Leixões está próximo do limite da sua capacidade. É preciso fazer um investimento no terminal atual, mas mais do que isso, é preciso fazer um novo terminal que permita o acesso ao Porto de Leixões de navios com maior calado, ou seja, navios de águas profundas, porque é a nova geração de navios. Pós-Panamá, penso eu. Pós-Panamax, exatamente. E, portanto, neste momento, nada está previsto. Por um lado, vemos e ouvimos as notícias de que em Lisboa se vai fazer o terminal do Barreiro, já aqui falei, mas relativamente a Leixões, nada há. E isso preocupa-nos muito, porque, de facto, corremos o risco de o Porto estagnar, não poder crescer e, principalmente, ao não poder receber a nova geração de navios que aí vem, limita a concorrência e a competitividade da nossa economia, das nossas cidades. No final dessa reunião, o Rui falou do Porto Barreiro, referindo-se a ele como uma nova OTA, um novo elefante branco? Sim. Sim, porque é desnecessário. O Porto de Lisboa existe, tem Santa Apolónia, tem Alisconte, tem, se quer ter um porto de águas profundas, a Setúbal, que é um porto que precisa de investimento, que tem todas essas condições, e, portanto, o Barreiro parece-me uma localização excêntrica. Além de tudo mais, se a nossa grande aposta é exportar, nós devemos ter portos próximos dos locais onde essa exportação é gerada. E, portanto, aquilo que precisamos neste momento, a meu ver, a prioridade absoluta neste momento é o plano de expansão do Porto de Leixões, que já foi estudado e está amplamente demonstrado que é necessário. Guilherme Pinto, estando o Porto de Leixões perto da capacidade operacional, estando próximo do esgotamento, essa capacidade operacional, que investimento lá é preciso fazer? Bom, antes de mais é alargar um novo cais de contentores, mas aprofundar, como o Rui Moreira disse bem, o Porto, as águas do Porto para receber os navios da próxima geração, mas também fazer o alargamento, digamos, do novo terminal de contentores. E o que é dramático no caso do Porto de Leixões é que, depois de uma visita do Sr. Ministro da Economia e do Sr. Secretário de Estado ao Porto de Leixões, está tudo parado numa comissão que existe agora em Lisboa para estudar a nova construção, isto é. Até agora era a PDL, a Administração de Portos de Leixões, que tratava destes problemas e competentemente, aliás, nós temos tido a sorte no Porto de Leixões de ter uma sucessão de magníficos presidentes da APDL, desde o Ricardo Fonseca, depois o atual colaborador do Dr. Rui Moreira, o Matos Fernandes, e agora o Brugueira Dias. Primeira notícia, o engenheiro Brugueira Dias, depois da saída do engenheiro Matos Fernandes, esteve 2 anos sem ser nomeado, que é uma coisa notável. Imagina o que é, num organismo deste tipo, nós termos um presidente que não está nomeado e, portanto, tem limitações, obviamente, de gestão, de decisões, de confiança na sua própria capacidade de decisão. E depois, agora, que está tudo determinado entre a Câmara e a APDL, entre a Câmara e a área metropolitana do Porto, tudo, a nova construção do novo terminal está parada,
porque já não há competência por parte da APDL para fazer essa concessão agora tem que ser feita em Lisboa, e está a ser analisada em Lisboa, numa espécie de grande nave, onde estão a ser analisadas todas as concessões. Aliás, eu quero dizer o seguinte, o país... Ou seja, o que me leva, deixe-me só colocar esta questão. Este investimento de 400 milhões de euros... Vamos, o risco quando se fizer já é tarde. Já perdemos, porque os navios não vão ficar à espera de vir a Leixões. Desviam-se para outras rotas. E repara, o Porto de Leixões tem uma abrangência que vai à Galiza, a Castilha-León, vai até, digamos, aliás, por isso é que vai até Leiria... Estamos a falar da capacidade exportadora. Não, o Interland, digamos, a capacidade de influência do Porto de Leixões. Bom, para não dizer que quando fizeram greve nos portos do Sul, portanto, foi o Porto de Leixões que safou o país relativamente às exportações mais importantes que havia para fazer. Aliás, nessa altura, tínhamos filas imensas na zona de Matosinhos de caminhões... Deixem-me perguntar-lhes rapidamente, juntos já fizeram um eco junto do Governo dessa preocupação? Temos feito sempre. Permanentemente. O que está a acontecer é nós pusemos os dois em funções diferentes. O Guilherme Pinto já era Presidente da Câmara de Matosinhos, eu era Presidente da Associação Comercial do Porto. Há aquilo que chamávamos a holding dos portos, que era uma forma de centralização. Aquilo que está a acontecer neste momento é que o Governo de facto já o fez. Porque a partir do momento em que retira competências à APDL para ser a APDL a negociar com o concessionário e resolver um problema, o que é facto é que a holding dos portos de facto já existe. Isso é absolutamente lamentável, porque é contra a lei, é uma violação da lei e é, acima de tudo, violar todos os compromissos que foram assumidos com a região e pela qual a região muito lutou. E este não é um problema só deste governo, eu vou-lhe contar uma pequena história. Nós tínhamos aqui... Nós tínhamos aqui a principal agência de investimentos do país, que estava sediada aqui no Porto. De repente foi nomeado um cidadão notável, fantástico, o Dr. Basílio Horta, que nos explicou que a sede continuaria no Porto, embora ele fosse Lisboa. E de repente, rapidamente, nunca mais ouvimos falar dessa instituição que está, a partir de agora, permanentemente em Lisboa. Eu quero dizer duas coisas muito rápidas para terminar. Primeiro, é preciso empoderar o país. Um dos graves problemas do país, e nós pagamos um custo de contexto brutal, é o facto das pessoas, no nível certo, não terem capacidade de decisão. Desde o pequeno problema do cidadão, que chega a uma repartição e não consegue uma decisão porque o funcionário tem medo, até aos grandes organismos públicos, como a APDL, o que está a acontecer é uma centrifugação de todas as decisões que é impossível para o funcionário do país. Eu há dias houve um problema de um familiar meu. Teve um problema de um familiar meu, fomos ao hospital e o exame do TAC teve que ser analisado em Lisboa porque os hospitais deixaram de ter, ou pelo menos o meu, deixou de ter. A segunda questão que eu queria dizer, já agora, e se me permite... Tem que ser muito rápido. É muito rápido. Nós estamos sempre à procura de melhorar a democracia, de fazer com que o cidadão participe. E, por exemplo, porquê é que nós não havemos de empoderar estas pessoas que são indicadas pelos diversos governos para presidir aos diversos institutos, e em vez de ser pela secreta, pelo Diário da República, eles não vão à Assembleia da República dizer o que vem. Nos Estados Unidos, mesmo os secretários de Estado, isto é, os ministros lá, para serem aceitos e poderem tomar posse como ministros, vão ao Senado, onde são inquiridos, quais são as instituições, o que é que foi, e eles têm que se desarrascar. Eu tenho uma pergunta muito rápida para lhe fazer. Terminar. E isto seria uma forma de renovar a democracia de uma forma profunda, e acho que todos devemos fazer um esforço enorme, que era obrigar a que os altos cargos públicos fossem, pelo menos, obrigados a ir à Assembleia da República explicar ao que vem. Eu tenho uma pergunta muito rápida para lhe fazer. Eu não queria que você me fizesse essa pergunta, mas posso fazer. Mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Já se filiam no PS ou não? Não, porque eu fui eleito como independente e quero respeitar o mandato. Não se vai filiar. A única coisa que se alterou nesta minha circunstância é que, como acho que este governo é uma desgraça, tudo farei para que tenha uma alternativa credível no próximo mês de outubro. Guilherme Pinto, Rui Moreira, aos dois, muito obrigado por terem vindo ao 3 Pontos. Amanhã voltamos a pontuar a atualidade na RTP Informação. Boa noite e obrigado por ter ficado desse lado.